Chovia sem parar naquela noite no porto. As ruas de pedra, encharcadas, refletiam a luz amarela dos postes, criando um clima frio e solitário. Isabela puxou o casaco fino contra o peito e apressou o passo para não perder o último ônibus de volta a Campanhã. Tinha acabado de sair do turno da noite no pequeno café perto da estação São Bento. As pernas doíam, mas a mente permanecia alerta, hábito de quem trabalha demais. A tomada do quarto tinha queimado de novo, Lara estava esperando por ela em casa, e no dia seguinte ainda havia turno no depósito. A pobreza não lhe dava licença para cansar. Um estrondo ecoou à frente. Isabela se assustou. Um carro preto, de luxo, perdeu o controle sobre o chão molhado, rodopiou e bateu com força na grade de proteção, quase na entrada da ponte que levava a Gaia. O som do metal se chocando repercutiu alto na chuva. Sem pensar, Isabela correu. Fumaça começava a sair do capô. O cheiro forte de gasolina se espalhava. A porta do motorista estava presa. O homem dentro do carro estava desacordado, sangue escorrendo pela testa, respiração fraca. Meu Deus, acorda! Ela bateu no vidro com força. Nenhuma pessoa por perto. Nenhuma voz. Nada. Isabela mordeu o lábio, respirou fundo e puxou a porta do passageiro. Uma vez, não abriu. Outra, também não. Na terceira tentativa, a porta se abriu de repente, jogando-a no chão molhado. Ela se levantou sem pensar duas vezes, entrou parcialmente no carro e passou o braço por trás do homem. Ele era mais pesado do que parecia, mas Isabela não desistiu. A fumaça agora ficava mais densa, o motor emitia estalos perigosos. Ela puxou. Escorregou. Puxou de novo. Com um último esforço, o corpo dele deslizou para fora do banco, caindo sobre seu ombro. Quase sem ar, ela arrastou o homem para longe do carro, que já começava a crepitar. Ela o deitou na calçada, as mãos tremendo enquanto verificava a respiração. Fraca, mas ainda ali. Um segundo depois, bum! O carro explodiu, a chama iluminando a rua encharcada. O calor atingiu Isabela, que continuava ajoelhada, com o cabelo grudado no rosto, a respiração descompassada. Ela discou para o resgate, a voz trêmula. Enquanto esperava a ambulância, observou o rosto do homem inconsciente. Traços firmes, elegantes, um relógio de platina caro, a camisa rasgada pelo impacto. Claramente alguém de um mundo totalmente distante do dela. Mas vida é vida. Isabela segurou a mão dele, tentando lhe dar calor. Fica firme. Eu não vou deixar você morrer. As luzes da ambulância surgiram ao longe. Ela se afastou, mas quando os socorristas pediram seu nome para o relatório, Isabela negou imediatamente. Não precisa. Eu tenho que ir. Moça, mas você, desculpa. Não posso ficar. Virou-se e correu sob a chuva antes que alguém insistisse. Não queria problemas. Não queria envolvimento com acidentes de gente rica. A vida inteira, Isabela fugiu de complicações. Ela não imaginava que, naquele exato momento em que se afastava, uma linha invisível estava sendo amarrada entre ela e o homem na ambulância. No dia seguinte, acreditaria que tudo não passará de uma noite azarada. Mas para o homem, Vítor Azevedo, o bilionário mais reservado do Porto, aquela noite seria o divisor de águas. Pela primeira vez na vida, ele devia a alguém, a própria vida. Acordou com o som constante de máquinas. Luz branca. Cheiro de hospital. Vítor piscou algumas vezes, tentando entender onde estava. Uma dor aguda atravessou sua têmpora. O médico se aproximou. Finalmente acordou. Foi um acidente grave, Sr. Azevedo. Vítor fechou os olhos por um instante. As imagens voltaram como flashes desordenados. Chuva, luzes, o impacto, e depois, uma mão quente segurando a dele. Um perfume simples, doce. Uma voz feminina tremendo. Ele tentou falar. A mulher, havia uma mulher. O médico franziu o senho. Quando chegamos, o senhor estava sozinho. Não havia ninguém. Vítor abriu os olhos, perplexo. Sozinho? Não. Ele lembrava claramente de alguém o puxando, arrastando, segurando sua mão. Tem certeza que não havia ninguém? Totalmente. O carro estava prestes a explodir. Se alguém estivesse lá, teria sido ferido. Mas ele sentia, quase como se ainda estivesse ali,
o toque daquela mulher, a mão firme, o desespero, a coragem, e algo mais estranho, uma sensação de que ele devia a ela a vida. Quando o médico saiu, o chefe de segurança do Grupo Azevedo entrou no quarto. Senhor, analisamos as câmeras da área, mas... A chuva era forte demais. As imagens estão borradas. Só dá para ver seu carro rodando, e depois você sendo retirado, mas a pessoa está com o rosto encoberto pela sombra. Uma mulher. Vitor corrigiu. O segurança hesitou. A silhueta parece feminina, sim, mas não conseguimos identificar. Vitor ficou em silêncio. Seus dedos apertaram o lençol. Quero que procurem ela. Senhor, sem nome, sem rosto, sem registro, sem. Procurem. Ele repetiu com firmeza. O segurança assentiu e saiu, deixando o quarto mergulhado em quietude. No dia seguinte, a notícia correu por todo o país. Bilionário Vitor Azevedo sofre grave acidente e quase morre. Repórteres se acumulavam na porta do hospital. Câmeras, microfones, perguntas. Mas nada disso importava para ele. A única coisa que importava era a lembrança daquela mão segurando a sua, o puxando da morte. Vitor tentava fechar os olhos para descansar, mas era inútil. A sensação da pele dela ainda estava ali. O cheiro suave. A proximidade quente. A cada segundo, a imagem dela, mesmo sem rosto, ficava mais vívida em sua mente. Quem é você? Ele murmurou. 3 dias depois, ele insistiu para ter alta, mesmo contra recomendação médica. O carro que o buscava era blindado, motorista aguardando. Mas quando passou pela rua próxima ao hospital, viu algo que fez seu coração bater mais forte, o mesmo perfume. Uma lufada leve, idêntica à que sentirá naquela noite. Sem pensar, pediu ao motorista, pare o carro. Ele saiu mancando levemente, seguindo o rastro do aroma. E então a viu. Na esquina, com uniforme simples de café barato, avental meio amarrotado, segurando uma bandeja de doces baratos que ela mesma fazia em casa para ganhar um dinheiro extra. Cabelo preso, molhado pela garoa fina. Olhar cansado, mas determinado. Era ela? Vitor sentiu o corpo inteiro despertar. Mas quando ela virou o rosto, ele percebeu algo. Ela não fazia ideia de quem ele era. E por algum motivo que ele não sabia explicar, isso fez seu peito apertar de um jeito que ele não sentia há anos. Vitor ficou parado ali, observando a jovem na calçada como se o tempo tivesse desacelerado. Ele não costumava olhar para estranhos. Não tinha esse hábito. Mas algo dentro dele, uma intuição quase infantil, dizia: é ela. Isabela, por outro lado, apenas ajeitou o avental, preocupada em não derrubar os brigadeiros que carregava. Não percebeu o homem parado do outro lado da rua, encarando-a como se estivesse diante de um milagre. Quando o sinal abriu, ela atravessou apressada, sem olhar para os lados. E foi exatamente aí que esbarrou nele. Ai! Desculpa, moço, ela disse, segurando a bandeja para não cair. O toque. A voz. A proximidade. Vitor sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era a mesma voz trêmula que o chamava naquela noite. O mesmo cheiro suave que ficou preso em sua memória. Mas Isabela não percebeu nada. Para ela, era só mais um dia difícil. Me perdoa mesmo, tô atrasada para o café, disse, já se afastando. Ele a chamou quase sem pensar. Espera. Isabela virou-se. Surpresa. Os olhos dele eram profundos, intensos demais para um desconhecido. Ela engoliu seco, sem entender por que aquele homem elegante falava com ela. Eu queria comprar um desses. Vitor apontou para os doces. Ela sorriu, aliviada. Ah, claro. São R$ 5 cada. Vitor tirou uma nota alta e entregou a ela. Isabela regalou os olhos. Moço, não tenho troco para isso. Fique com o troco. Ela franziu a testa, desconfiada. É muito dinheiro por um brigadeiro, ele hesitou. Como explicar que era apenas um pretexto ridículo para ficar mais alguns segundos perto dela? É que parecem bons. Improvisou. Isabela riu. Um riso simples, sincero. E por um motivo absurdo, aquilo desarmou Vitor. Ele, que era sempre frio e impassível, sentiu o peito aquecer. São.
Eu mesma faço. Ela disse, orgulhosa. Ele percebeu a mancha de farinha no avental e as mãos levemente avermelhadas de tanto trabalhar. E sua certeza se fortaleceu ainda mais. Era realmente ela. Mas não podia dizer isso. Não ainda. Antes que pudesse pensar em outra desculpa para conversar um pouco mais, Isabela olhou para o relógio e soltou um suspiro aflito. Droga! Estou atrasada. Desculpa mesmo. Moço. Obrigada pela compra. E saiu correndo, sem esperar resposta. Vitor ficou parado ali, com o brigadeiro na mão, sentindo algo que não sabia nomear. Ele, um bilionário acostumado a controlar tudo, não conseguia controlar nem a própria respiração naquele instante. De volta ao escritório improvisado do hospital, onde terminaria alguns relatórios antes de ir para casa, o segurança entrou com uma nova informação. Senhor, rastreamos as câmeras dos arredores. A pessoa que tirou o senhor do carro. Vitor se virou rapidamente. Sim. Acreditamos que trabalhava perto da estação São Bento. Há um rastro que coincide com cafés e padarias da área. Vitor respirou fundo. A confirmação que faltava. Continue procurando. Mas não interfira diretamente. Por quê? Porque não quero assustá-la. O segurança ficou sem entender, mas assentiu. Mais tarde, quando voltou ao carro, Vitor abriu a caixinha com o brigadeiro. Era simples. Quase infantil. Mas, ao provar, sentiu um sabor caseiro que o fez sorrir. Um sorriso raro. É ela, murmurou. Eu sei que é ela. E pela primeira vez em muitos anos, Vitor Azevedo, o homem que vivia cercado de poder, números e silêncio, percebeu algo estranho. Estava ansioso para o dia seguinte. Não por trabalho. Não por reuniões. Mas porque queria ver aquela garota de novo. Mesmo sem saber seu nome. Mesmo sem saber sua história. Ele só sabia uma coisa. A mulher que salvou sua vida estava mais próxima do que imaginava. E ele não deixaria o destino escapar uma segunda vez. Nos dias seguintes, algo inédito aconteceu na rotina de Vitor Azevedo. Ele começou a acordar cedo. Não para reuniões. Não para conferências. Não para resolver fusões milionárias. Mas para ir ao pequeno café onde Isabela trabalhava. Era ridículo. Ele sabia. Um bilionário, dono de metade dos prédios financeiros do Porto, sentado numa mesa simples, tentando parecer natural enquanto observava uma garçonete que nem sequer o reconhecia. Mas ele continuava voltando. Isabela, por outro lado, se perguntava quem era aquele homem elegante que aparecia todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre pedindo apenas um café preto, e sempre deixando gorjetas que ela considerava absurdas. Moço, eu já falei que não precisa disso tudo. Ela reclamou num dos dias, empurrando o dinheiro de volta. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido. É só um agradecimento. Agradecimento pelo quê? Vitor travou por um segundo. Ele quase contou. Quase disse, pelo fato de você ter me arrastado para fora de um carro em chamas. Mas não podia. Pelo café estar sempre bom. Improvisou. Isabela riu novamente, e aquele som leve fez algo dentro dele se sentir vivo. Enquanto isso, o departamento de segurança trazia relatórios diários. Senhor, confirmamos que a jovem trabalha em 2 lugares. Café pela manhã, depósito à tarde. Nome? Ainda não. Ela usa crachá interno no depósito, mas o sistema é antigo. Estamos tentando. Vitor passou a mão pelo rosto, cansado e ansioso ao mesmo tempo. Nada de abordagem direta. Com todo respeito, senhor, por quê? Ele ficou em silêncio. Como explicar algo que nem ele entendia completamente? Por quê? Eu quero que ela confie em mim quando chegar a hora. O segurança apenas assentiu, mesmo sem compreender. No café, Isabela conversava com a colega de trabalho. Aquele cliente, o bonitão? Ele veio de novo hoje? Veio. Isabela revirou os olhos. E deixou mais 20 euros por um café. Isso não é normal. Eu sei. Ele tá te paquerando. Ah, tá. E eu sou a rainha da Inglaterra. As duas riram, mas Isabela, no fundo, sentia algo estranho. Havia algo no jeito como ele a olhava. Não era atração barata.
Não era interesse superficial. Era como se ele estivesse aliviado só de vê-la viva. Mas isso era impossível. Eles nunca tinham se visto antes. Pelo menos, era o que ela achava. Enquanto isso, Vitor tentava trabalhar, mas sua mente retornava sempre ao mesmo ponto. Aquela noite. A voz. A mão segurando a dele. A coragem absurda de uma desconhecida que arriscou a própria vida. Agora havia duas versões dela na cabeça dele. A lembrança sem rosto da noite do acidente e a jovem sorridente servindo café de manhã. E Vitor se perguntava, será que o destino realmente juntaria duas pessoas assim, por acaso? Na quinta-feira, ele chegou mais cedo do que o normal. Isabela estava limpando a parte externa do café. Ao vê-lo, sorriu automaticamente. Bom dia, moço do café preto. Ele sentiu o estômago apertar. Um cumprimento simples, mas que fez seu coração acelerar. Bom dia, respondeu, mas a voz saiu baixa demais. Ela notou. Você parece cansado. Dormiu pouco? Sim. Problemas no trabalho? Se ela soubesse que problemas incluíam administrar bilhões, lidar com conselhos, seguranças, advogados, talvez ficasse assustada. Mas Vitor apenas respondeu, problemas, pessoais. Isabela sentiu, compreensiva. Todo mundo tem dias ruins. E aí, sem perceber o que aquilo significava para ele, colocou uma mão leve no braço dele, apenas por 2 segundos, e voltou a trabalhar. 2 segundos. Foi o suficiente para Vitor sentir seu corpo inteiro reagir. Era o mesmo toque da noite do acidente. Não havia mais dúvida. Era ela. Ele tinha certeza absoluta. Mas agora vinha o medo que ele nunca pensou que sentiria. Se eu contar, ela vai fugir? Ele não queria perdê-la novamente. E, ao mesmo tempo, não podia viver com aquele segredo para sempre. Naquela manhã, enquanto ela caminhava para dentro do café sem perceber o turbilhão dentro dele, Vitor tomou uma decisão silenciosa. Ele ia se aproximar. Devagar. Honestamente. E quando chegasse o momento certo, contaria tudo. Mas o destino não esperaria tanto tempo assim. E a primeira prova dessa verdade viria mais rápido do que os dois imaginavam. Nos dias seguintes, Vitor continuou a frequentar o café. Sempre no mesmo horário. Sempre pedindo o mesmo café preto. Sempre observando Isabela de um jeito que ele tentava, e falhava, disfarçar. Mas naquela manhã específica, algo estava diferente. Isabela parecia mais abatida que o normal. Os olhos inchados, o sorriso mais fraco. Vitor percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, com mais preocupação do que pretendia demonstrar. Isabela hesitou. Ela não era de desabafar com estranhos, muito menos com clientes. Mas algo no tom dele, na maneira como olhava, parecia impossível de ignorar. Finalmente, respondeu, minha irmã. Vitor imediatamente ficou rígido. Ela está bem? Ficou doente ontem. Febre alta. Tive que levar para o posto de saúde. E ela está melhor agora? Isabela balançou a cabeça. Um pouco. Mas, ela engoliu seco, desviando o olhar. Estava constrangida. Faltam alguns remédios. Eu não consegui comprar ainda. Vitor sentiu o peito apertar. Mais forte do que esperava. Cada palavra dela parecia cutucar um ponto dentro dele que estava dormente há anos. Quanto custa? Isabela rapidamente levantou a mão. Não. Não precisa. Isso é problema meu. Problema seu pode ser resolvido. Ela sorriu, mas estava cansada demais para esconder a verdade. Você não entende, moço. Eu trabalho em 2 lugares e mesmo assim o dinheiro não dá. Não é um remédio só. São vários. E ainda tem aluguel, comida, transporte. Quanto mais ela falava, mais Vitor percebia o abismo entre eles. Ele, que podia comprar uma farmácia inteira sem pensar 2 vezes. Ela, que calculava cada moeda antes de entrar no supermercado. Como ela se chama? Ele perguntou. Lara. Lara. O nome ficou preso na mente dele. Quantos anos ela tem? 14. Ele assentiu lentamente, tentando manter a voz neutra. Eu posso ajudar. Já falei que não. Ela insistiu.
Eu não quero depender de ninguém. Ele admirou aquilo. A firmeza, o orgulho, mas também odiou, porque significava que ajudar seria mais difícil. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas se precisar, eu estou aqui. Ela não respondeu, apenas deu um sorriso tímido e voltou ao trabalho, deixando Vitor sozinho com seu café e com um nó crescente na garganta. Naquela tarde, Vitor chamou seu chefe de segurança. Quero que verifiquem os registros médicos nos postos de saúde perto de Campanhã. Procurem uma adolescente chamada Lara. Senhor, isso pode ser invasivo. É uma ordem. O homem saiu sem discutir. Vitor se recostou na cadeira, massageando a têmpora. Quanto mais descobria sobre a vida de Isabela, mais queria protegê-la. Não por dívida, não por obrigação, mas porque, pela primeira vez em anos, sentia algo diferente. Algo quente, vivo, assustador. Mais tarde, Vitor voltou ao café. Isabela estava saindo, o avental pendurado no braço, claramente exausta. Ele se aproximou. Posso te acompanhar até o ponto de ônibus? Perguntou. Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. Claro que não. Eu nem te conheço direito. Mas quando ela olhou nos olhos dele, algo a fez hesitar. Havia sinceridade ali. E uma preocupação que ela não estava acostumada a ver nas pessoas. Tá bom, mas só até a esquina. Eles caminharam lado a lado sob a brisa fria da tarde. Isabela falava pouco. Vitor falava menos ainda. Mas o silêncio entre eles era confortável. Quando chegaram à esquina, ela parou. Obrigada por hoje. E desculpa se falei demais. Vitor sorriu de leve. Não falou. Eu gosto de ouvir você. Ela ficou sem graça. Não sabia o que dizer. Mas antes que pudesse responder, uma rajada de vento forte passou e algo caiu do bolso de Vitor. Um objeto pequeno, metálico, deslizou até parar aos pés dela. Isabela abaixou-se e pegou. Seus olhos congelaram. Era um isqueiro de platina, com o logo da Azevedo Group, o mesmo símbolo que ela tinha visto nas notícias quando falaram do acidente. O mesmo símbolo que ela tinha visto, naquela noite. As mãos dela começaram a tremer. Eu conheço esse símbolo. Ela disse, o coração acelerado. Esse isqueiro, Vitor ficou imóvel. Em silêncio. Sem saber como impedir o que vinha a seguir. Isabela o encarou, e finalmente, as peças começaram a se encaixar. O olhar dele. O jeito que parecia aliviado sempre que havia. As perguntas sobre sua vida. A preocupação exagerada. E então, num sussurro quase sem voz, ela perguntou, foi você? Foi você quem eu tirei do carro naquela noite? O ar sumiu dos pulmões de Vitor. Ele não conseguiu mentir. Sim. Isabela deu um passo para trás, tonta. Um misto de choque, raiva e medo percorreu seu corpo. Você sabia, o tempo todo? Ele tentou se aproximar. Isabela, me deixe explicar. Não. Ela gritou, afastando-se. Não chega perto de mim. As pessoas na rua começaram a olhar. O rosto de Isabela estava tomado por lágrimas que ela tentou esconder. Você mentiu para mim. Vitor sentiu um aperto violento no peito. Eu só queria conhecer você direito. Sem medo. Sem que você fugisse. Mas era tarde. Isabela virou as costas e correu. Vitor ficou parado no meio da rua, impotente, sentindo o mundo desmoronar ao redor. A verdade finalmente havia vindo à tona. E, junto com ela, o primeiro grande rompimento entre os dois. Isabela correu sem olhar para trás. Cada passo parecia uma facada no peito. A chuva fina começou a cair, irônico, como se o céu estivesse repetindo a noite do acidente. Ela parou só quando chegou a uma rua vazia, apoiando as mãos nos joelhos, tentando respirar. Ele sabia. O tempo inteiro. E nunca disse nada. Ela não sabia se estava mais assustada, traída ou magoada. Porque, no fundo, havia começado a confiar naquele homem. A gostar da presença dele. Do jeito como a ouvia. Do jeito como parecia. Enxergá-la. E agora tudo fazia sentido. As gorjetas altas.
A preocupação estranha. Os olhares que pareciam cheios de alívio. Isabela apertou o isqueiro na mão. Aquele objeto brilhava como uma prova cruel. Por que ele não contou? Sussurrou para si mesma. Mas a resposta surgiu rápido. Porque ele era rico. Porque ela era ninguém. Porque, para gente como ele, tudo é um jogo. Do outro lado da cidade, Vitor entrou no carro, o rosto tenso, as mãos tremendo. Senhor, está tudo bem? O motorista perguntou. Vitor não respondeu. Não estava bem. Nada estava bem. Ele finalmente a encontrou. Finalmente teve certeza. Finalmente conseguiu se aproximar. E em um segundo, perdeu tudo. O motorista insistiu. Deseja ir para casa, senhor? Vitor fechou os olhos. Não. Para Campanhã. Mas, agora. A voz dele saiu firme, fria. Mas, por dentro, Vitor estava quebrando. Na pequena casa alugada, Lara abriu a porta e encontrou a irmã chorando em silêncio, sentada no chão da sala. Mana! O que houve? Isabela tentou limpar o rosto. Eu fui uma idiota, Lara. Fez o quê? Isabela entregou o isqueiro à menina. Lara arregalou os olhos. Isso é, aquilo que passou no noticiário. Daquele bilionário que quase morreu. Isabela sentiu, a voz embargada, eu tirei ele do carro. E ele sabia. Sabia todo esse tempo. Lara sentou-se ao lado dela. Mas, ele te fez algum mal? Isabela balançou a cabeça. Não. Ele foi bom comigo. Bom até demais. Então qual o problema? Isabela desviou o olhar. Eu não quero nada com gente daquele mundo. Eles brincam com a vida dos outros. Eu não quero que alguém como ele ache que eu fiz o que fiz por interesse. Mas você salvou ele sem saber quem ele era. Pois é. Isabela suspirou. E mesmo assim ele mentiu. Lara ficou em silêncio um momento. Mana, às vezes as pessoas mentem por medo. Não por maldade. Isabela fechou os olhos. Uma parte dela sabia que a irmã estava certa. Mas era tarde. A dor já tinha se instalado. Naquela mesma noite, Vitor desceu no bairro de Campanhã. Seu segurança tentou impedir. Senhor, este não é um lugar seguro. Deixe que eu vou sozinho. O segurança ficou pálido. Impossível. Vitor encarou firme. É uma ordem. E pela primeira vez, o segurança hesitou. Porque nos olhos do bilionário havia algo diferente. Desespero real. Vitor caminhou pelas ruas estreitas, recebendo olhares desconfiados. Ele, impecavelmente vestido, destoava de tudo naquele bairro pobre. Finalmente encontrou a casa. Luzes apagadas. Bateu na porta. Isabela? Silêncio. Ele bateu novamente, mais forte. Isabela, por favor, abre a porta. Eu preciso falar com você. Dentro da casa, Isabela ouviu. Congelou. Lara se aproximou da janela e olhou discretamente. É ele. Sussurrou. Isabela sentiu o coração acelerar, mas permaneceu imóvel. Não vou abrir. Mana, eu disse que não. Do lado de fora, a voz de Vitor ficou mais baixa, quase suplicante. Eu nunca quis te assustar. Eu só não sabia como me aproximar. Eu tinha medo de você se afastar. Isabela apertou os olhos, tentando bloquear a avalanche de emoções. Ele continuou, você me salvou. Eu devia minha vida a você. Mas, mais que isso, a voz dele falhou. Ele respirou fundo e disse, eu só queria te conhecer. Não como bilionário. Não como Vitor Azevedo. Só, como um homem que teve sua vida devolvida por você. Silêncio. A chuva começou a cair de novo. Eu entendo se você não quiser me ver mais. Ele continuou, com a voz embargada. Mas nunca pensei que te machucaria. Nunca. Isabela fechou os lábios com força. Uma parte dela queria abrir a porta. Outra parte tremia de medo. E antes que ela decidisse, Vitor disse a última frase, a que a desmontou por dentro. Se você me mandar embora, eu vou. Mas eu precisava te dizer isso. Eu nunca esqueci seu toque.
Nunca esqueci sua voz. E não vou esquecer você, mesmo que nunca mais me olhe na cara. Ele esperou alguns segundos. Ninguém abriu. Vitor baixou a cabeça e deu as costas. Lara colocou a mão no ombro da irmã. Isabela mordeu o lábio até sentir gosto de sangue, tentando desesperadamente não correr atrás dele. Quando o carro arrancou, o segurança olhou pelo retrovisor e viu Vitor com expressão destruída, mais do que no dia do acidente. Senhor, quer ir para casa? Vitor respondeu sem tirar os olhos da janela. Para lugar nenhum. Só dirige. E naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu algo profundamente humano. Medo de perder alguém que nem teve chance de ter. Na manhã seguinte, Isabela mal conseguiu sair da cama. Os olhos ardiam pela noite mal dormida, a cabeça pulsava, e cada lembrança da conversa na porta, cada palavra de Vitor, voltava como um soco no estômago. Ela se vestiu rápido e saiu para o café, tentando fingir que a vida continuava. Mas, ao chegar na rua principal, congelou. Havia câmeras, repórteres, microfones apontados por todos os lados. Isabela Duarte. É verdade que você é a mulher que salvou Vitor Azevedo? Você está se aproveitando dele? É um romance? Uma tentativa de chantagem? O sangue de Isabela gelou. O quê? Como vocês sabem meu nome? Um repórter empurrou o microfone em sua direção. Fontes internas afirmam que Vitor esteve em sua casa ontem à noite. O que vocês são um do outro? Isabela empalideceu. Ele veio aqui. E alguém contou. Ou alguém viu. O chefe do café tentou afastar os jornalistas, mas a confusão já estava formada. Telefone tocando. Pessoas filmando. Comentários maldosos começando a pipocar nas redes. Isabela se sentiu sufocar. Eu não sou ninguém. Eu não devo nada para vocês. Gritou, tentando abrir caminho. Mas quanto mais tentava fugir, mais eles cercavam. Então, como se o destino quisesse feri-la de vez, um carro preto estacionou ao lado. Dele saiu uma mulher elegante, fria, impecável, Helena Azevedo, a madrasta de Vitor. Os repórteres enlouqueceram. Helena caminhou até Isabela como se fosse uma rainha se aproximando de uma criminosa. Você é Isabela Duarte? Isabela mal conseguia respirar. Sou. Helena observou de cima a baixo com desprezo calculado. Ótimo. Então vou ser direta. Ela deu um passo à frente. Fique longe do meu enteado. Isabela piscou. Atonita. O quê? Eu não. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não vejo o tipo de mulher que aparece depois de um acidente para tentar arrancar dinheiro, fama, benefícios? Isabela sentiu o rosto queimar. Eu nunca pedi nada. Eu só salvei a vida dele. Sim. E agora está tentando transformar isso em vantagem. As palavras cortaram fundo. Eu nunca quis nada dele. Nem sabia quem ele era. Helena inclinou a cabeça, sarcástica. Claro que não. Uma garçonete pobre, vivendo com empréstimos atrasados, e por acaso salva um bilionário? Um belo roteiro. Isabela sentiu o coração se despedaçar. Você não sabe nada da minha vida. Helena se aproximou ainda mais. Eu sei o suficiente. Ele está vulnerável. E eu não vou permitir que alguém como você se aproveite disso. Os repórteres registravam tudo. As câmeras apontadas. O mundo inteiro assistindo Isabela ser humilhada. Se você tiver um mínimo de decência, Helena completou, vai desaparecer. Hoje. Isabela sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Não na frente daquelas pessoas. Não na frente daquela mulher. Ela abriu caminho entre a multidão e correu, ignorando as perguntas, ignorando as vozes. Horas depois, Vitor chegou ao escritório e encontrou caos. Conselheiros o aguardavam, nervosos. Telefones tocavam. Notícias rodavam em todas as telas. Quem é a misteriosa garçonete envolvida com Vitor Azevedo? Mulher pobre teria traído bilionário após acidente. Família Azevedo tenta conter escândalo. Vitor sentiu o sangue ferver. Quem autorizou essa exposição? E então Helena entrou. Eu. Ele fechou os olhos, tentando controlar a raiva. O que você fez?
O que precisava ser feito? Ela respondeu. Aquela garota não pode fazer parte da sua vida. Você não decide isso. Ela permaneceu impassível. Eu o criei. Eu cuidei de você. E não vou permitir que uma desconhecida destrua sua reputação. Ela não fez nada. Helena deu um sorriso frio. Você realmente acha que ela não está aqui pelo dinheiro? Pelo nome? Você está cego. Vitor se aproximou dela, olhando nos olhos. A única pessoa cega aqui é você. Helena abriu a pasta que carregava. Jogou sobre a mesa fotos de Isabela indo ao trabalho, voltando para casa, carregando sacolas, cuidando da irmã. Coisas íntimas. Fotos tiradas claramente sem permissão. Se você se aproximar dela de novo, isso tudo vai virar arma contra vocês dois. Vitor sentiu o estômago virar. Nojo. Raiva. Impotência. Você está ameaçando ela? Porque aí sim você vai me perder para sempre. Rosnou. Helena suspirou. Eu estou protegendo o legado da família. Se você não consegue ver isso... Chá! Ele interrompeu. Chega! Ele saiu da sala antes de fazer algo que se arrependesse. A única coisa em que conseguia pensar era, onde Isabela está agora? Será que está bem? O que ela ouviu? O quanto está sofrendo por minha causa? E, pela primeira vez desde o acidente, Vitor teve medo. Medo real. Não de perder dinheiro, empresa, poder, mas de perder ela. Para sempre. Isabela passou o dia inteiro trancada dentro de casa. A televisão desligada. O celular no modo silencioso. As cortinas fechadas. Cada vez que lembrava dos repórteres, da multidão, da mulher elegante a humilhando, o estômago se embrulhava. Lara tentava animá-la, mas Isabela estava mergulhada em um turbilhão de emoções. Raiva, vergonha, medo e, por mais que tentasse negar, saudade. Saudade do homem que tomava café no balcão. Do olhar calmo. Das conversas simples. Da sensação estranha, e boa, de que alguém finalmente a enxergava. Mas agora tudo estava perdido. Ou pelo menos era o que ela acreditava. Do outro lado da cidade, Vitor deixava o prédio do Grupo Azevedo como se tivesse acabado de enfrentar uma guerra. Os conselheiros discutiam danos à imagem. Advogados falavam de processos. Helena continuava com seu discurso venenoso. Mas Vitor não ouviu nada. Só pensava em uma coisa. Ele precisava ver Isabela. Ele entrou no carro, ignorando segurança, protocolo, risco, para a campanha. Agora. O motorista acelerou. Quando Vitor chegou, viu a rua mais vazia do que o normal. As pessoas o encaravam com curiosidade, algumas com pena, outras com desconfiança. Ele bateu a porta. Uma vez. Duas. Três. Nada. O desespero começou a crescer. Isabela, por favor, abre a porta. Silêncio. Até que a janela lateral se abriu lentamente. Era Lara. Os olhos da menina estavam tristes. Ela não quer ver ninguém. Vitor respirou fundo, tentando manter a voz firme. Lara, posso falar com você um minuto? A menina hesitou, mas abriu a porta para que ele ficasse no portão. Ela me protege, sabe? Lara disse baixinho. Ela acha que todo mundo quer tirar vantagem da gente. E quando viu você, e depois aquela mulher, ela ficou com medo. Eu entendo. Vitor respondeu. Mas eu juro, eu nunca quis machucar sua irmã. Eu só queria agradecer. E depois, Lara arqueou a sobrancelha. Depois. Ele engoliu seco. Depois eu comecei a gostar dela. De verdade. Lara suspirou, como se isso não fosse novidade. Eu sei. Vitor ficou surpreso. Você sabia? Dava para ver no jeito que você olhava para ela. Ele riu sem forças. Lara olhou para dentro da casa e, depois de alguns segundos, fez algo inesperado. Abriu a porta. Entra. Ela não quer ver você, mas também não mandou você ir embora. A casa era pequena, humilde, mas arrumada com carinho. Vitor caminhou devagar até o quarto onde a porta estava entreaberta. Isabela estava de costas, sentada no chão,
abraçando as pernas. Cabelo preso de qualquer jeito. A blusa larga demais. E ainda assim, era a visão mais dolorosamente bonita que ele já tinha visto. Ele respirou fundo. Isabela. Ela congelou. Por favor, ele continuou. Não foge de mim. Isabela não se virou. Por que você veio? Perguntou, com a voz fraca. Porque eu precisava te ver. Depois de tudo que sua família fez? Depois de tudo o que disseram de mim? Eu não sabia. E estou tentando consertar. Ela finalmente se virou. Os olhos dela estavam vermelhos, mas havia força ali. Você não pode consertar isso. Você é rico. Eu sou pobre. Isso nunca vai funcionar. Vitor deu um passo à frente. Eu não me importo. Mas eu me importo. A voz dela tremeu. Você tem um império, eu tenho dívidas. Você vive num mundo que nunca vai me aceitar. Ele sentiu o coração apertar. Eu posso deixar esse mundo, se for preciso. Isabela riu. Amarga. É isso que você quer? Jogar sua vida fora por alguém que você mal conhece? Vitor se aproximou mais um pouco. Eu te conheço mais do que imagina. Você arriscou a vida por um estranho. Trabalha até cair para cuidar da sua irmã. Enfrenta o mundo de cabeça erguida, mesmo quando o mundo tenta te esmagar. Ela desviou o olhar, emocionada. Ele continuou, eu soube quem você era naquela noite, antes de saber seu nome. Silêncio. Lara, da porta, observava com meio sorriso. Isabela suspirou, derrotada. E se eu disser que ainda estou com medo? Vitor estendeu a mão. Eu também estou. Mas, podemos ter medo juntos. Isabela engoliu seco. E, pela primeira vez desde que tudo começou, ela deu a ele um passo de aproximação. Pequeno, mas real. Eu não quero ser um problema na sua vida, Vitor. Ele sorriu. Suave. Você é a única parte da minha vida que faz sentido agora. Ela fechou os olhos e deixou uma lágrima cair. Vitor a abraçou com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso demais para quebrar. E Isabela finalmente permitiu que aquele abraço a envolvesse. Os dias seguintes foram silenciosamente turbulentos. Conselhos reclamando, imprensa especulando, mas havia uma diferença. Desta vez, Isabela não estava sozinha. E Vitor não estava disposto a deixá-la enfrentar nada sem ele. Ele não renunciou ao império, mas colocou limites. E deixou claro para todos, se tocarem nela, tocam em mim. Helena não teve escolha a não ser recuar. A mídia, sem mais escândalos, perdeu o interesse. E, pouco a pouco, a tormenta passou. Numa tarde tranquila, no mesmo café onde tudo começou, Isabela serviu 2 cafés pretos. Ela colocou um diante de Vitor e sorriu. Ainda o melhor da cidade? Ele segurou a mão dela por um instante. O melhor do mundo. Ela riu, tímida. E naquele instante, simples, calmo, real, ficou claro, eles não tinham começado como iguais. Mas terminaram como destino.